Alô, estou aqui sem ninguém ainda, esperando as pessoas entrarem. Tu vai entrar, coração? Vai entrar? Sim. Não, amor, vai pegar na conexão aqui. Não, não entra, por favor. Vai acabar com o teu Amor, é só ficar no Facebook, ali no chat, no trocinho. Não apareceu pra mim aqui. Tá. Enquanto as pessoas não entram, o objetivo, na verdade, eu vou falar agora e falo depois, porque isso vai ficar gravado e a ideia é a gente postar depois no nosso YouTube também, para, enfim. A ideia era fazer um vídeo meio que uma reflexão, assim, sobre coisas que já aconteceram, não fui acampar, e coisas que estão acontecendo atualmente e coisas que vão acontecer de agora para frente. Para comentar, eu sou a Luísa Campelo, administro o site Fui Acampar, e estou fazendo essa minha primeira live. Nunca tinha feito isso, tudo na vida são experiências, e eu resolvi ver como é que funciona essa ideia. Então, assim, qual é que é a proposta, né? Eu vi algumas pessoas que fazem algumas lives e tal, e o pessoal manda pergunta no final, enfim. Eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer durante o vídeo. Eu vou falar isso algumas outras vezes para que pessoas que estejam entrando possam ter essa levada, assim. Não vai ter perguntas no final, nada a ver. Então, assim, vou meio que começando já. Tem algumas pessoas entrando para ver o que está acontecendo, não necessariamente campistas, mas enfim, legal. Então, assim, o Fui Acampar é um site que existe há bastante tempo já, há 6 anos. Começou quando eu morava lá em Porto Alegre. Nós éramos 4 pessoas na equipe do Fui Acampar. E a ideia era fazer um site que fosse uma referência em campismo no Brasil, assim, que tivesse uns campos, que as pessoas pudessem encontrar dicas, informações técnicas e coisas que não se encontrava na internet até algum tempo atrás, assim, principalmente no que diz respeito a dicas técnicas. E daí foi assim que surgiu o Fui Acampar. Para a galera que está chegando aí, boa noite. E ao longo desse tempo, muitas coisas aconteceram. Quando o Fui Acampar surgiu, ele era um site que a gente fazia um monte de coisas. A gente fazia concurso de histórias, a gente fazia concurso de receitas, a gente mandava adesivos para a galera, praticamente fazia uns quiz, umas coisas no Facebook, enfim, era super ativo. Mas com o tempo a coisa foi mudando, foi tomando outros rumos, como a vida também toma outros rumos, né? E nós que éramos 4 no início, que era eu, a Camila, o Márcio e a Trindade, também cada um foi tomando seus caminhos ao longo da vida, assim, e tendo outras experiências, e acabaram que fui ficando eu mesmo. O tempo passou, eu conheci o Mário, e a minha vida também teve uma mudança bastante radical, né? Eu fui morar no Rio de Janeiro, enfim, mudei bastante a minha vida, porque no início era tudo em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, daí fui morar no Rio de Janeiro, e com isso vieram também algumas outras mudanças que aconteceram no Fui Acampar, que eu e o Mário, a gente criou uma agência, que a gente trabalha atualmente, até hoje, né? Que é a Koala Media House, e isso começou a tomar cada vez mais tempo da nossa vida, assim, tanto da minha quanto da dele, e começou a não ter, digamos, tanto tempo para fazer as coisas do Fui Acampar, que quando eu morava em Porto Alegre eu me dedicava quase que exclusivamente, assim, ao Fui Acampar, com muito prazer, é claro. Eu tenho uma pauta aqui, estou dando uma coladinha. Então, durante um tempo que eu estava lá no Rio, as coisas foram ficando um pouco mais devagar, eu tinha um pouco menos de um pouco mais de dificuldade, às vezes, de a gente sair para fazer um review, deslocamento era um pouco mais complicado também, e também, daí, paralelo ao trabalho, algumas coisas foram pesando e a gente foi diminuindo o ritmo de trabalho, assim, dentro do Fui Acampar, né? E o site foi ficando cada vez um pouco mais devagar, assim. Eu não vou dizer que ele parou, porque ele parar de verdade nunca parou, né? Mas sempre dava, sempre que a gente viajava, a gente fazia alguma coisa e tal. Acabava produzindo material de qualquer forma. E ao longo desse tempo aconteceu também do Fui Acampar ficar, em alguns momentos, assim, até
uma coisa que aconteceu, que foi bem crítico, assim, foi assim, o Foi Acampar, ele tomou muito corpo ao longo de alguns anos, assim, quando ele tinha uns 3, 4 anos, ele ganhou um volume, assim, de conteúdo e junto com isso vieram também um volume de pessoas buscando informações e demandas de e-mails, de receber dezenas de e-mails por dia. Ah, eu quero saber qual barraca comprar. Ah, eu quero saber isso. E essas mensagens entravam por e-mail, entravam pelo Facebook, entravam pelo Instagram, entravam por todos os canais, assim. E eu meio que não sozinha, e, enfim, eu não conseguia muito dar conta de tantas respostas que eu precisava dar o tempo inteiro, todos os dias, assim. E muitas pessoas ficaram sem respostas ao longo desse período. Eu peço desculpas a todo mundo que ficou sem respostas, mas enfim, eu não conseguia mais dar conta de atender todo mundo que chegava com alguma solicitação por meio do Fui Acampar, sendo que o Fui Acampar era para um trabalho paralelo, né? Tipo um hobby, e eu não conseguia manter esse fluxo. E atualmente veio uma nova mudança na nossa vida. A gente agora está morando, eu e o Mário, a gente está morando em Floripa. E com essa nova mudança também vieram algumas reflexões assim, sobre o que a gente queria, como é que a gente queria levar a vida, como é que a gente queria levar os sites. Para quem está chegando aí, pessoal, se quiserem fazer perguntas, vão fazendo. Eu sei que tem um delay, mas eu tenho que rolar a barra de rolagem ali, eu não estava vendo nada que a galera estava falando. É coisa de amador, mas tudo bem. Mário, dá uma controlada ali. O que a galera está perguntando? Enfim, deixa eu seguir. O Mari vai me passar as perguntas aqui que a galera fez, porque eu não percebi que a barra de rolagem não rolava sozinha. Então, voltando ao que eu estava falando, daí atualmente a gente mora em Floripa, a gente tem uma outra vida, bastante diferente da vida que a gente tinha no Rio de Janeiro. A gente até tem mais facilidade de deslocamento, a gente mora a 2 quadras do mar, 2 quadras da lagoa, é uma outra proposta. E isso fez a gente refletir sobre várias coisas e também sobre o que a gente queria de construir enquanto blog e também o quanto a gente tem de tempo para se dedicar. E como fazer disso uma balança que dê um equilíbrio bacana, assim, que não fique oneroso de precisar dar além do que a gente tem condições. Enfim, e isso foi uma reflexão que durou algum tempo, assim, que foi basicamente o tempo que o Foi Acabar ficou mais parado, assim, que foram os últimos 4 meses, foi o período mesmo de transição da gente vir para cá. E também, ao longo desse tempo, surgiram outras coisas, assim, ao longo do caminho, né? A gente não é uma pessoa só que vive só de uma coisa, né? Eu gosto de acampar, mas também gosto de muitas outras coisas, tenho muitos outros lazeres e outros hobbies, assim. E às vezes eu percebia que algumas coisas não se encaixavam dentro do Foi Acampar. Por exemplo, se eu saía para fazer uma trilha com o Mário ou alguma coisa assim, já não colocava no Foi Acampar porque a gente não dormiu. Daí eu não colocava no Foi Acampar, porque não envolvia acampar. E daí eu achava que eu estava um pouco rígida com relação a isso. Então, hoje em dia, o Fui Acampar, ele vai continuar sendo um site, cujo objetivo principal é falar de campismo, sem dúvida, mas o objetivo agora vai ser também a gente conseguir agregar outros conteúdos que estão relacionados ao campismo, né? Que estão relacionados a estar em meio à natureza, e mesmo que não seja necessariamente acampar de fato com a barraca, enfim. Se a gente vai fazer uma trilha e não acampou, eu acho que é bacana, eu acho que dá para entrar isso no site. E também algumas outras reflexões que a gente faz ao longo do caminho com relação à natureza, a atitudes, enfim, que não são necessariamente sobre acampamento, mas são válidas e que acabavam ficando de fora e eu acho que agora elas vão conseguir entrar melhor dentro do Fui Acampar. Falando um pouco do que vai acontecer agora, daqui para frente, a gente vai continuar fazendo os reviews, com certeza, que é uma das maiores demandas. O pessoal pede muito, muito mesmo. É o que mais se pede, é review de produto. A gente já tem
muito conteúdo técnico, mas alguma coisa ainda que for surgindo de dúvidas, a gente vai continuar produzindo também. A gente vai fazer revisão em posts antigos, que é uma coisa bem importante. Tem alguns posts que já estão, o Fui Acampar já tem 6 anos, né? Um post publicado há 4 anos atrás, por exemplo, foi um período que a gente publicou muita coisa, tudo mudou, as barracas evoluíram, a tecnologia evoluiu, tem muita coisa diferente. Então, a gente vai fazer também, ao longo desse futuro, algumas revisões importantes em conteúdos, especialmente em conteúdos técnicos, né? Olha o Edinho, bacana. O Edinho tá lá nos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouco de algumas outras coisas também que eu acho que é legal. Como eu falei, minha vida não é o Fui Acampar, né? O Fui Acampar é uma parte dela. A gente trabalha, enfim, e a gente tem. E o Fui Acampar, ele acabou sendo um incubador de outros projetos que acontecem atualmente. Algumas pessoas já sabem, outras pessoas talvez não saibam ainda, ou conheçam um, ou conhecem outro, mas são coisas que surgiram, tudo isso surgiu a partir do Fui Acampar e que hoje em dia faz parte de boa parte do meu tempo eu gasto nisso. Que é, por exemplo, o Onde Acampar. Quem acompanha o Fui Acampar há mais tempo já sabe, né? O Fui Acampar faz uns mais de 2 anos, ele se dividiu em duas, não sei como dizer, em 2 sites, né? Todos os campings que tinham no Fui Acampar, eles migraram, todos, não vou dizer porque ainda tem alguns lá, mas ainda é um processo longo esse de migração. Mas os campings migraram para um outro site, que é o site Onde Acampar. E o Onde Acampar é um site que eu venho mantendo com muita dedicação, porque exige bastante. E eu venho mantendo ele sempre acrescentando novos campings, né? Onde Acampar é a referência no que diz respeito a campings. Tem gente que ainda acha que tem um monte de camping dentro do Fui Acampar, mas basicamente tem só alguns que ainda estão lá, que estão sendo revistos, e camping é dentro de Onde Acampar. Isso foi a primeira necessidade que eu vi dentro do Fui Acampar, que era de separar uma coisa da outra, separar os campings do conteúdo. E isso foi a primeira coisa que eu fiz, isso já faz bastante tempo. E quando eu comecei a fazer o site, uma coisa que eu sentia é que quando a gente trabalha online, a gente fica muito isolado, né? Cada um fica na sua casa, eu tô aqui, daí o Mário estava lá na casa do Mário, o Esquetino estava lá na Bahia, lá em Belo Horizonte, o Edinho estava lá em outra cidade, lá em Niterói, enfim. Cada um estava num canto e a gente não conseguia trocar informação ao vivo, assim, tinha tanta coisa que eu gostaria de conversar ao vivo com as pessoas e não tinha essa possibilidade, porque cada um estava num canto. E, baseado nisso, surgiu, há 2 anos atrás, um evento que é o Vivência Outdoor, que é um evento que quem organiza, basicamente, é eu e o Mário, sempre com alguma equipe em conjunto. Esse ano a gente está com o Fábio, eu, o Mário e o Fábio na organização, o Mário do Trek Brasil e o Fábio do Pedal Nativo. E o Vivência Outdoor é um evento que surgiu da nossa necessidade de sair do mundo virtual e se encontrar no mundo real e trocar ideias e informações ao vivo, assim, chega de tanto só ficar digitando, eu quero te ver, eu quero conversar contigo ao vivo. E assim surgiu o Vivência, de um encontro de muitos blogs que tinham muita coisa, muito conhecimento para trocar. A primeira edição do Vivência Outdoor aconteceu no interior de São Paulo, em Socorro, lá no Vale das Águas. Foi incrível, foi uma sensação maravilhosa, que eu percebi que não dava para a gente continuar vivendo só no mundo virtual e isolado, assim, né? Não isolado, mas virtualmente isolado. Daí, o segundo Vivência aconteceu ano passado, que foi no interior do Rio de Janeiro. Foi Cachoeiras do Macacu, que foi a segunda edição. Foi incrível, foi assim, a certeza de que esse evento era uma coisa que não podia parar. A gente precisa conversar ao vivo, precisa conversar olho no olho com as pessoas e trocar ideias, que não seja dentro de uma rede social. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Pelo menos para mim, faz toda a diferença. Então,
Esse ano vai ter a terceira edição do Vivência Outdoor e ela vai acontecer aqui em Floripa. Nós estamos morando aqui, a gente acabou trazendo a edição para cá, porque o objetivo é que a gente consiga compartilhar conhecimento com as pessoas. Eu sei uma coisa, o Mário sabe outra coisa, o Schettino sabe outra coisa, o Edinho sabe outra coisa. A gente precisa trocar a informação. Não dá para cada um ficar na sua bolha e achando que tudo se resolve através da rede social. É preciso, quando tu está ao vivo, tu fortalece os laços, tu fortalece as relações entre as pessoas. E eu acho que segmento outdoor no Brasil, ele precisa muito disso. Precisa ser mais forte, precisa que as pessoas estejam mais conectadas umas com as outras. Então, quem tiver a oportunidade de participar do Vivência Outdoor, vou fazer o meu merchan, é um evento que a gente organiza, ele surgiu da necessidade do Fui Acampar de ir para o mundo real, sair do mundo virtual, e deu muito certo. Ele vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de outubro, aqui em Floripa, como eu já falei. Se quiser saber mais informações, entra lá, vivenciaoutdoor.com.br. São 3 dias, é um feriadão de 12 de outubro, e vai ser... Tem muita coisa. Assim, eu não vou ficar enumerando para não me atrasar aqui no tempo, não quero ser muito extensa também. Mas dá uma olhada, vivenciaoutdoor.com.br. O evento, para as pessoas que já foram, é incrível. Não é porque eu organizo, mas se tu ficou interessado, entra no site e vai na parte dos depoimentos. E daí tu vai ver o que as pessoas que já foram na vivência falam sobre ele. E elas falam mais e muito melhor até do que eu. Então fica o meu convite para quem gosta de acampar, quem gosta de fazer trekking, quem gosta de fazer atividade ao ar livre, meio natureza. Muito conhecimento de verdade, assim. Alguém colocou ali vivenciaoutdoor.com.br, muito obrigada. Outra coisa que surgiu assim, ligada com isso que eu falei, da necessidade da gente ter um segmento mais unido, assim. Eu acho que às vezes a gente fica muito, cada loja é concorrente da outra loja, então não vamos se falar, as marcas que concorrem, enfim. E a gente começou a perceber também uma necessidade, uma dificuldade de encontrar as coisas, né? Às vezes tem uma marca pequena, como é que tu vai encontrar? Como é que tu vai saber que essa marca que está dentro do segmento outdoor, como é que ela vai saber que ela existe, né? Hoje em dia o Facebook agora aqui está sendo uma ótima ferramenta de divulgação, mas na verdade ele meio que joga contra hoje em dia, né? Digamos assim. Ele não te ajuda a divulgar. Tu só vai te dar visibilidade se tu botar dinheiro ali, né? E isso é bem complicado, a gente sabe, né? Então a gente estava sentindo, eu conversando com o Mário, né? Nossas reflexões que fazemos, graças a Deus, muitas, sobre a necessidade da gente ter um espaço na internet que fosse um espaço do segmento outdoor onde tu pudesse encontrar as coisas que existem no Brasil. Quais são as lojas que existem? Quais são as marcas que existem? Quem é que dá curso de escalada? Quem é que dá curso de trekking? Quem é que dá curso de condutores? Quem é que dá curso de primeiros socorros em áreas remotas? Aonde que eu encontro? Quem é que faz ressola de sapatilha? Como é um lugar que pudesse congregar tudo isso, né? Onde estão as organizações? Se eu quiser fazer parte de um clube de montanhismo, onde eles estão? Quem são eles? Algum lugar que concentrasse tudo. E dessa ideia surgiu aquilo que hoje é o Busca Outdoor. buscaoutdoor.com.br. Nossos nomes são bem fáceis. Que é um site que tem como objetivo simplesmente agregar todo mundo. Todo mundo que quiser fazer parte é bem-vindo. Se trabalha no setor, é só se cadastrar. Esses cadastros são todos gratuitos, esse ano, pelo menos. Talvez futuramente venha a ter alguma taxa, mas, enfim, o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com ele, é fazer com que o setor tenha um ponto de referência, um ponto de encontro. Para quem é guia, para quem é agência, para quem é loja, para quem é marca, para quem faz parte disso que a gente chama de segmento outdoor, né? Quem sabe se a gente consegue unir e fortalecer isso, todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que é uma coisa que em outros países a gente vê tão forte, no Brasil às vezes a gente vê tão deficiente, o mercado outdoor às vezes meio que engatinhando, assim, meio que
tentando engatinhar, tentando mudar de nível, assim, eu acho que nesse quesito a gente ainda o Busca Outdoor, dentro do que ele puder vir a fortalecer e unir o setor, assim, esse é o objetivo. Eu estou falando, já vai fazer 20 minutos. Não quero me estender muito, na verdade. Se alguém quisesse fazer perguntas, no início eu tinha falado que eu não ia abrir para perguntas no final. Enfim, quem estava aí viu. Mas a verdade é que eu não li os comentários que aconteceram ali. Então eu não tenho certeza se alguém fez alguma pergunta. Essa coisa de fazer perguntas, não sei o que, parece uma coisa meio blogueiro, assim, meio coisa, sei lá. Mas enfim, se alguém tiver alguma pergunta, que faça agora. E eu queria, assim, ó, o Fui Acampar ficou quase uns mais de 4, 5 meses praticamente parado. E quando eu mando um e-mail, as pessoas ainda respondem, né? É bem bacana ver a galera respondendo e-mail. Ah, que legal, vai ter uma live, nossa, que bom que vocês estão de volta. E é legal perceber que, apesar da gente ter ficado tanto tempo paradinho, ainda tem uma galera que está aí disposta a acompanhar o nosso trabalho e a tentar entender e ouvir o que a gente tem para dizer. Nesse momento futuro do Fui Acampar, a gente vai tentar, talvez a gente faça outras lives, não sei, talvez a gente trabalhe com podcast também, não sei, são ideias que a gente tem, mas ainda está para evoluir. No momento a gente tem vários posts para colocar no ar, então a gente está mais focado em finalizar alguns textos que já estão em andamento mesmo. Quem entrar no site, uma coisa que eu não tinha falado, quem entrar no site vai ver que a gente deu uma remodelada no site recentemente, faz umas 2 semanas. E daí a gente fez uma limpeza, na verdade, assim, né? O site, para quem entrar lá, vai ver que tá bem mais clean, assim, a gente tipo, tirou a ideia é que a experiência de navegação seja a melhor possível, assim. Tu vai entrar, tu vai acessar o que tu precisar pelo menu, bem categorizado, até isso de certa forma já estava, assim, e tu vai entrar no conteúdo que tu quer ler e era isso, não vai ter coisas mirabolantes, nem outras coisas te distraindo, nem anúncios piscando por todos os lados. Não, vai ter ali um bannerzinho ali embaixo, clica, não quer, não clica, ele não vai atrapalhar a leitura nem nada. Às vezes um bannerzinho do lado e acabou, tirei todo o resto. Todos os outros penduricalhos que tinham, eu dei uma limpada, uma podada geral, que é para ficar a navegação cada vez mais fácil e focada no conteúdo, que para nós é o que realmente importa. Sempre foi, né? Desde o início. Conteúdo de qualidade, sempre tentando fazer o mais lento possível, enfim. Realmente, o Facebook, ele limita os criadores de conteúdo bastante. Na verdade, tu tem que criar conteúdo dentro do teu blog e tu tem que ter alguma outra forma de divulgar esse conteúdo que não seja vinculado ao Facebook, né? Se tu for depender do Facebook. Hoje em dia, o teu conteúdo ele não vai chegar nas pessoas que tu quer atingir. Tu precisa, hoje em dia, ter outras ferramentas, né? Seja um YouTube, que esse vídeo depois a gente vai postar no YouTube, ou seja, um mailing, alguma outra forma, né? Seja o WhatsApp, grupo de WhatsApp, enfim. Não, a gente não tem grupo de WhatsApp, a gente não vai ter. Mas, enfim, tu tem que ter outras formas, porque depender do Facebook, hoje em dia, realmente é lamentável, não dá. E a gente tem um mailing considerado, se alguém estiver vendo esse vídeo e não tiver se inscrito ainda no nosso mailing, pode se inscrever na lateral do nosso site, é uma das únicas coisas que ficou ali na barra lateral do site, é a inscrição no mailing. Que a gente acredita que ainda é a melhor forma de se comunicar com o nosso público, já que o Facebook, definitivamente, eu até posso postar as coisas lá, mas eu não posso depender dele para que elas sejam vistas e passadas adiante. Principalmente o conteúdo, assim, às vezes até uma coisa mais banal vai no Facebook e tal, mas o conteúdo mesmo ele vai começar a cada vez mais ser disparado, assim, né, por e-mail mesmo. Para quem está por aí ainda, eu queria agradecer a todo mundo que ao longo de 6 anos, né, são 6 anos de Fui Acampar já, mais do que isso, na verdade,
ainda que algumas vezes mais ativa, algumas vezes mais devagar, enfim. É bastante tempo, uma construção de muito conteúdo e de um público que a gente fica feliz de ver que nos acompanha. Mesmo quando a gente fica meio paradinho, a galera não desiste de nós. Mas só para finalizar, queria dizer que a gente também não desiste de compartilhar conteúdo bom e de qualidade. É claro que isso está vinculado ao tempo que a gente tem, né, disponível, e a nossa disponibilidade de tempo para produzir, claro, mas a gente também não desiste disso. Se a gente entende que existe um conteúdo bom para ser produzido, que é importante repassar aos outros, a gente vai continuar fazendo. Esse sempre foi nosso foco e vai continuar sendo. Então tá, eu acho que por hoje era isso. Se ninguém tem nada para dizer, eu queria agradecer a todos que ouviram. Quem não ouviu, talvez tenha outras oportunidades no futuro. A gente vai publicar esse vídeo aqui no Facebook. A gente vai publicar esse vídeo lá no nosso canal no YouTube também. E era isso. Era isso? O Mário disse que era isso. Então tá, pessoal. Obrigado e até uma próxima, quem sabe. Abraço, pessoal. Aí, pessoal, voltei. Queria falar mais uma coisa. Na verdade, eu vou deixar registrado aqui o que eu queria, os comentários que eu não fiz lá no vídeo anterior, né? Isso a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas eu quero deixar registrado. Eu vou olhar para outra vou olhar para a outra tela, mas considerem que estou olhando para vocês como se fosse. O Afrânio falou que o campismo está numa nova ascensão, é fato. O Afrânio é um cara que realmente é um cara que está dentro aí dos grupos de campismo e que nunca deixa a peteca cair, estão sempre organizando eventos para quem gosta de participar de eventos do campismo, procura lá o grupo dos Campiratas. Os caras fazem um monte de evento, é bem bacana para quem quer conhecer gente nova. Eu totalmente apoio e sempre que posso divulgo. Então, para quem gosta de evento de campismo, procura os Campiratas. Também é um bom lugar, sabe para quê? Para conseguir informações sobre equipamentos. Alguém joga, eu quero saber sobre a barraca tal, não sei o quê. O Fui Acampar, que sou eu, uma pessoa sozinha, é difícil de responder. Não tenho conhecimento sobre todas as barracas. Lá é um povo, um monte de gente com muito mais experiência do que uma pessoa e que respondem praticamente tudo. Então, entra lá nos Campiratas para quem quer dicas de informação de equipamento, para quem quer participar de evento de campismo também. Deixa eu ver o que mais. O Nando Campista também, o cara nos acompanha desde o início. Essas reflexões, como você disse, além do campismo, está no nosso slogan da Nação Campista. Respeito à natureza e ao próximo. Com certeza, eu acho que é uma coisa que eu demorei um pouco para perceber, foi que não dá para falar só de campismo. O campismo ele tem muitas outras coisas que estão junto com ele, como tudo que diz respeito à natureza e meio ambiente. E se não adianta tu querer ir para a natureza e não tratar, né, o meio ambiente bem em outros quesitos da tua vida, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente se preocupa com isso aqui em casa, assim, a gente está tentando cada vez mais se podar nas nossas ações e controlar tudo, assim, isso vai desde o tipo de a gente reciclar todo o nosso lixo, que é uma coisa que a gente sempre fez. A gente estava se incomodando com a quantidade de lixo que produzia. Hoje em dia a gente tem um minhocário em casa, a gente faz o nosso composto, a gente faz o nosso adubo, a gente tem uma horta, a gente vai lá, a gente coloca adubo na horta, a gente tem a nossa própria hortinha orgânica, a gente pega da horta, come em casa. Eu acho que tudo isso são coisas que estão relacionadas às atitudes que tu tem, de quem gosta de acampar, gosta de estar em meio à natureza. Eu acho que é uma reflexão que tem que permear a vida da pessoa. Não pode ser só na hora do final de semana, vou colocar minha barraca no carro, vou acampar e depois que voltar na segunda-feira e vou jogar o meu canudinho no chão. Eu acho que essas reflexões, elas podem entrar para o Fui Acampar e é muito pertinente, inclusive. Acho que eu demorei para perceber isso. Do Facebook eu já tinha comentado, né? Realmente está cada vez menos pessoas sendo beneficiadas com o Facebook, enfim.
O que mais tem ali? É o pessoal ali dos grupos de caiaque, caramba, cara, eu sou uma pessoa que tem um plano a longo prazo de ter um caiaque e remar muito. Não tenho muita essa experiência ainda, mas eu acho que tem tudo a ver também quem sai, pega um caiaque e sai para acampar. Eu acho que é uma experiência incrível. A gente conheceu um menino, o Eduardo, num evento que a gente foi lá na abertura da temporada de montanha aqui de Santa Catarina. O cara fez uma viagem de caiaque por uns rios. Cara, eu fiquei babando com a experiência dele. E eu acho que isso é tudo a ver. Não digo, eu fico feliz que esse público também acompanhe aquilo que a gente faz, aquilo que a gente reflete a respeito de acampamentos, enfim. Gosta de estar cercada desse tipo de gente. Não, nós não vamos acabar com o Fui Acampar, alguém falou, pelo amor de Deus. Tudo que eu aprendi sobre o camping foi no site Fui Acampar. Pô, tudo com certeza não, mas tudo que a gente puder ensinar, a gente tem interesse. Olha, o Edson Maia, eu nem vi que estava ali, direto ali da Lagoa de Ibiraquera. E aí, Edson, tem baleia passando por aí? Porque por aqui elas não estão chegando. Manda umas baleias para cá. O André falando que eu sou uma referência em produção de conteúdo outdoor. Se eu sou, ele é 3 vezes mais do que eu, até onde deu para ir de bicicleta, parceiro da rede de blogs outdoor. Que saudade do Foi Acampar. Pois é, cara, até eu senti a saudade. O Edinho, falando lá da PCT, o Edinho e a Bia estão fazendo a Pacific Crest Trail lá nos Estados Unidos. Eles são do blog Sua Casa é o Mundo e vão estar falando sobre isso lá no Vivência. Vai ter palestra. Vai no Vivência, o Vivência é legal. Estão pedindo mais lives, por favor. Quem sabe a gente faz de novo. Muito bom ver o Foi Acampar de volta. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo que deu boa noite. Eu dou uma boa noite também. Agora sim, na próxima vez eu vou ver os comentários com mais atenção. Vou pedir uma assessoria aqui do lado para fazer a moderação dos comentários. Então tá, valeu, pessoal. Agora sim, boa noite.